Eu vou falar, então, da trama ecológica. Eu represento a trama ecológica no comitê da Baía de Guanabara. A trama ecológica é uma ONG fundada em 2007, agora uma OCIP, em Duque de Caxias. Então, o território de abrangência é a Baixada Fluminense, mas a sua sede, né, e a sua principal e o seu principal território de atuação é o município de Duque de Caxias e arredores. É, a trama ecológica ela tem projetos que ela denomina estruturantes. Então, projetos, por exemplo, de inclusão digital de jovens, projetos relacionados ao fortalecimento da leitura e da escrita de crianças e adolescentes. O projeto estruturante é denominado desenvolvimento de área, ou seja, é um projeto que continuamente vem fortalecendo ações locais de fortalecimento das comunidades, dos grupos moradores naquele território, como também o projeto estruturante de geração de renda, que nós denominamos Construindo Oportunidades, principalmente tendo como público-alvo as juventudes e as mulheres. Então, esses projetos estruturantes, eles são contínuos, eles são a identidade básica da trama ecológica. Com relação à dimensão da água, da luta pela água como direito humano fundamental, que é a base de estruturação de todas as ações da trama ecológica nessa perspectiva da água, nós temos alguns projetos. Um deles é a inserção, o engajamento na construção, no fortalecimento, no enraizamento de políticas públicas, né? Tanto da água quanto de meio ambiente, mas fundamentalmente tendo a água, né, como essa dimensão de engajamento. Então, a trama ecológica integra conselhos de políticas públicas, ela participa de conferências de políticas públicas, ou seja, a trama ecológica tem uma ação na dimensão do que a gente chama de controle social, de iniciativa do ente público, né? Que são exatamente conselhos, audiências públicas, conferências de políticas públicas. No que tange a perspectiva também da água, a trama ecológica vem também participando efetivamente do Comitê de Bacia da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, já que o seu território de abrangência, da sua atuação, é nesse território. Então, a gente vem trabalhando de forma contínua já há alguns anos. A trama ecológica, inclusive, já coordenou o subcomitê oeste do comitê da Baía de Guanabara. Hoje nós coordenamos a CETEM, a Câmara Técnica de Educação Ambiental e Mobilização, e eu chamo a atenção para essa palavra efetivo, né? Então, assim, a trama ecológica, seja na posição em que ela esteja, titular, suplente, no subcomitê, no plenário geral, a gente não se furta a esse papel, né, de fortalecimento desse espaço primordial que é o Comitê de Bacia da Baía de Guanabara. Nos últimos anos, nós tivemos também alguns projetos que são projetos principalmente focados nos pescadores, nas pescadoras, nos caranguejeiros e nas caranguejeiras. Ou seja, naquelas pessoas desse grupo da pesca artesanal. Então, o primeiro projeto, ele é o projeto Economia do Mar, da Baía de Guanabara. É um projeto de educação ambiental, ele
financiado pelo Fumbio, né? Ele foi financiado pelo TAC Frade, e tem a sua abrangência em alguns bairros do município de Duque de Caxias. Chacrinha, Parque Beira-Mar, Parque das Missões, Sarapuí, Jardim Gramacho e Saracuruna. O objetivo principal são cursos de qualificação profissional, visando tanto a produção sustentável quanto a geração de renda. Então, esse projeto Economia do Mar, ele foi um projeto com uma atuação bastante focada, né, neste município de Duque de Caxias, que é o município sede da trama ecológica. O segundo projeto é o projeto Pesca Tour. Ele é dimensionado e estruturado na perspectiva do turismo de base comunitária, não apenas no município de Caxias, mas em comunidades pesqueiras dos municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, como eu falei, Guapimirim, Magé, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Também é um projeto que foi financiado pelo Fumbio, com a participação do IBAMA, porque também é um projeto a partir de um termo de ajuste de conduta, né, do TAC Frade, e ele também tem a parceria da Unirio. Então, essa parceria que se consolidou de forma muito positiva nesse projeto. E também temos um projeto bastante interessante, que foi o FANTUR, esse baseado no município de Magé, também dimensionado e estruturado nesse grande campo, né, atualmente, que é o turismo de base comunitária. Então, foi o primeiro FANTUR no município de Magé, com as parcerias do Museu Vivo de Agroecologia de Magé, o Fórum de Economia Solidária, a ONG Bahia Viva. Então, esses três projetos, eles foram fundamentais para a própria consolidação da identidade da trama ecológica enquanto uma organização que fortalece, que vem, né, na perspectiva de ser um ente na sociedade, no território da Baixada Fluminense, que tem como público-alvo, um dos públicos-alvos principais, as comunidades pesqueiras. Então, eu acho que, em termos, né, resumidos, é o que eu poderia trazer aí de perspectiva para vocês sobre a trama ecológica. Novamente, boa tarde a todos. Obrigado, Jaqueline. Eu ia pedir a Thaís para poder abrir um pequeno, na verdade, não é um PowerPoint, é uma apresentação em PDF. Thaís? Alô? Oi, estou compartilhando aqui, tá? Sim. Tá ok. Se você puder me... eu acho que eu não consigo. Eu consigo passar. Você consegue passar. Isso, vou passando aqui. Tá bom. Então, me apresentando, na verdade, me apresentando para todos e todas que estão presentes. Eu sou o Alexandre Anderson, né? Estou em alguns mandatos como membro desse conselho, na verdade, do Comitê de Bacia, e a gente faz a representação aqui na Baía de Guanabara dos pescadores da Baía de Guanabara, em vários núcleos, várias localidades. Na verdade, nós temos associados e parceiros em todos os municípios que a Baía de Guanabara banham, né? Que são os 7 municípios, mais algum que faz parte da metropolitana norte e sul do estado. Então, especificamente a Associação Homens e Mulheres do Mar, que foi criada em 2007, ela tem uma vocação já natural da sua defesa pelo meio ambiente e pelos pescadores das comunidades tradicionais. Ela veio, inclusive, pela ausência de algumas, não te falo de políticas públicas, mas de algumas entidades que naquela época, ou porque estava muito cru, ou porque não tinha essa pegada dessa
dessa defesa. Então, a OMA ela é uma entidade bem imbatível, ela tomou vulto nacional e internacional por conta das suas ações diretas e indiretas frente aos impactos do petróleo na região. Justamente na época da sua fundação, a Baía de Guanabara estava passando posso dizer conhecidamente, pelo PAC do Mar, um plano de expansão da questão petroleira, e nós estávamos há poucos anos ainda sentindo o amargo do grande vazamento em óleo de 2000. A OMA ela veio criando estratégias, se amadurecendo, uma entidade que já tem 15 anos de criação, um trabalho um pouco maior. A gente começamos há poucos anos a agregar outras entidades, na verdade, deixar agregar outras entidades que já estavam andando com a OMA, e a gente criou uma rede. Essa rede pode não ser oficialmente registrada em forma de CNPJ, mas, porém, a rede OMA hoje é uma realidade. Primeiro, foi um projeto, inclusive, que minha amiga Jaqueline ela citou, que foi do TAC do Frade, para a gente iniciou no meado de 2022 e para a gente terminou ano passado. Então, esse projeto foi um projeto muito, muito interessante, porque nós conseguimos, através dele, criar 5 novas entidades e, no final, uma 6ª entidade, que é uma federação. Ainda não fizemos tantos ainda alarde de propaganda, porque ela é super estratégia, que é a Liga das Entidades de Pesca do Estado do Rio de Janeiro. Então, com alegria, a rede ela vem trabalhando nesses projetos de base. Sentimos orgulho de dizer que somos pescadores de fato. Como o meu amigo Gustavo, tomo com o pé molhado de água salgada, os braços, a alma molhado de água salgada. Eu faço algumas críticas, mas de uma forma bem pontual para alguns elementos. Eu falo elementos que estão, inclusive, no nosso meio, né, Jaqueline? Que falam muito de pescador, mas são pé enxuto. Na verdade, não sabem o caminho do mar. E, pelo visto, o mar não recebe essas coisas, não. Ela joga de volta. Desculpa aí esse desabafo. Então, a OMA ela fez alguns projetos. Em 2012, é um projeto da Patrulha Ambiental da Pesca, que teve alguns apoios. Nós tivemos o Fundo Casa, a Caixa Econômica Federal, tivemos o apoio de uma instituição também da Nova Zelândia, ligado ao Greenpeace da Nova Zelândia. E temos embarcações e começamos a ideia de fazer o monitoramento já era feito, de criar um aplicativo para facilitar, que eu acho que a cereja do bolo hoje desse encontro, a OMA ela apresenta, que é o aplicativo De Olho na Guanabara, que eu tive a alegria, o prazer, que pena que a Jaqueline não pôde ir, de estar o Gustavo lá presente, representando o CBH-ABG. Logo depois, a Adriana Bocaiúva chegou. E foi muito importante isso para a gente. A gente tinha um filho que ainda não estava maduro, que era a Patrulha Ambiental da Pesca, porém estava trazendo muita alegria, muito resultado. E hoje nós temos um aplicativo simples, acessível a todos. É o De Olho na Guanabara, que persiste, na verdade, é uma plataforma georreferenciada a partir da percepção dos pescadores da Baía de Guanabara. Porém, eu já posso adiantar, porque a gente recebe, inclusive, algumas perguntas, que inclusive com algumas críticas, mas uma crítica até construtiva. O aplicativo é só para pescador? Não. O aplicativo é para a Thaís, para a Jaqueline, para o Gustavo, para todos, inclusive, que estão presentes aqui. O aplicativo, a única coisa que nós fazemos, ele é totalmente de graça, é fornecido por nós de graça. A única coisa que nós pedimos é que faça parte de alguma oficina, onde a gente explica, além do pequeno histórico, é um histórico bem resumido, é o uso do aplicativo, tá? A gente temos censura? Não, mas nós temos moderadores. O aplicativo hoje, ele está constando hoje no aplicativo, que eu abri de manhã, mais de 70 participantes. Eu posso adiantar, sem citar os nomes, porque uma das coisas importantes do aplicativo é o seu anonimato. Isso, pode deixar nessa página. Esse aplicativo ele tem mais de 70 usuários. Posso dizer que 60% deles são pescadores, outros 40% não são. Tem militares nesse aplicativo. Tem servidores federais, estaduais e municipais nesse aplicativo. Tem ambientalista nesse aplicativo. Ele tem limite de participante? Não. Não tem limite de participante. As denúncias todas vão ser lançadas nele, elas vão ser avaliadas pelo moderador. Está se criando um conselho gestor para isso, onde vai ter técnicos. Além de nós, técnicos, que na pesca, no trato da Baía de Guanabara, vai ter geógrafo, oceanógrafo. Nós já temos advogado ligado ao direito ambiental, que vai também estar analisando. E essas denúncias vão ser feitas. Aquele denunciante que não precisa se identificar, ele pode ter codinome ou números. Nós temos um aplicativo usuário que tem nome de pássaro. Nós temos aplicativo com numérica, nome de escola de samba. Essa Portela, vamos dizer, nós temos a Portela lá, escola de samba, inclusive do meu coração, fez uma denúncia, ele vai ter ciência do que gerou essa denúncia, para onde foi,
qual o resultado teu, ele vai poder acompanhar ele. E outros vão poder acompanhar que aquele evento ali teve uma denúncia, mas esses detalhes técnicos, só a partir do denunciante. Vamos ter os técnicos, por exemplo, o ofício, o resultado do ofício. Então, esse aplicativo, ele, na verdade, deu um pau já para as comunidades pesqueiras que fazem já essa proteção, essas denúncias da forma deles, porém, na sua grande maioria, não atendida. Um minutinho só. Então, desculpa, gente. Então, o aplicativo, eu vou seguir o roteiro aqui da apresentação. Essa é uma apresentação que a gente não conseguiu apresentar lá no momento do evento, além de estar muito cheio, lotado, tinha muita luz. Então, o aplicativo foi criado com muito amor envolvido, muito amor pelo território, foi criado por nós, né? Vocês também têm amor pelo território, mas, porém, isso aí a gente fala de coração e tiramos isso nas oficinas. Muita vontade de provocar mudança, muito conhecimento na mesa, muitas ideias boas. Pode passar. O ponto de partida, Baía de Guanabara, né? Esse aplicativo, inclusive, já temos convite oficial de entidades de pesca, inclusive organizações, para estar sendo aplicado na Baía do Araçá, na região de São Sebastião, São Paulo, na Baía de Sepetiba, convite de uma entidade de pesca lá muito importante, na Foz do Rio São Francisco, na área de Sergipe, já temos convite para ir para o Espírito Santo, implantar esse aplicativo lá. Pode passar. Então, primeira coisa que a gente entendeu no aplicativo, ser simples o aplicativo, ser humano, ser acessível. Ser intuitivo é uma das partes dela, usar palavras do dia a dia dos pescadores e pescadoras. Então, o pescador ele acessa, ou vocês acessam, vocês vão ver que tem palavras nossas. O aplicativo foi criado por nós, para nós, entendeu? E para todos. Segundo, espelhar a realidade do que acontece na Baía de Guanabara com a visão da comunidade pesqueira. Então, vocês vão ter uma visão de dentro para fora. Nós vamos passar também, não é só vocês. Com a denúncia dos companheiros de Itaboraí, essa semana, eu verifiquei que tinha coisas ali na parte ali do Guaxindiba que eu não sabia que existia. Então, a terceira coisa, o acesso para o celular de smartphone como prioridade. Leve para carregar, que seja por Android ou iOS. Como ele tem uma plataforma, um site, ele pode ser acessado até por um Palmer, ele pode ser acessado até por um tablet. O aplicativo ele é muito acessível. Pode passar. A segurança das informações. As denúncias publicadas são averiguadas e aprovadas por pessoas treinadas. De fato, a segurança dos denunciantes. Não publicaremos o nome das pessoas que denunciarem. Então, isso foi uma das coisas que foi solicitado, inclusive, por mim. O aplicativo é nosso, foi criado pelos pescadores, porém foi financiado por uma instituição muito importante para a gente, que é 350.org. Porque teve uma pergunta, inclusive, eu posso falar, está sendo gravado, mas eu posso falar, teve perguntas maliciosas, inclusive no nosso grupo de CBH, sobre recursos. Todos os recursos desprendidos foi para tecnologia. O treinamento foi feito pelos pessoal da UMAR, com a embarcação da UMAR, embarcação própria, gratuitamente, voluntariamente, durante 2 anos. O aplicativo ele tem excesso de testagem. Uma das coisas que nós pedimos é investir na segurança de firewall, de antivírus. Então, não vai ter como invadir e saber, por exemplo, que a Jaqueline, que tem um codinome lá dentro, é a Jaqueline Guerreiro. A não ser que ela queira divulgar. Que ela é a denunciante alfa, ou denunciante beta, ou Charlie. Então, isso aí foi uma das coisas muito importantes, garantir a segurança, porque para alguns, por exemplo, eu tenho servidores públicos, vão sofrer represária, mas para nós, pescadores, a gente pode sofrer na bala. Não é exagero. Então, vou proteger nossos pescadores e aqueles companheiros, parceiros que vão ajudar a gente nessa criação de uma nova realidade na Baía de Guanabara. Pode passar. Público, pode passar. Primeiro público somos nós, né? Pescadores da Baía de Guanabara. Nós temos, e vocês, apoiadores. Os moderadores, a princípio, existe um moderador, que sou eu, a gente está criando o conselho, vai existir mais 4, 5 ou 6 moderadores. E os órgãos públicos receberão as denúncias. Eu vou fazer uma coisa que eu acho que não sei se eu poderia estar fazendo, mas como é oficial, vou fazer. Nós já temos acordo de cooperação técnica na mesa do IBAMA, RJ, acordo de cooperação técnica bem maduro, incrível que pareça, na Marinha do Brasil, através do Gabinete da Capitania do Esporte, e um acordo de cooperação técnica só falta assinar no ICMBio.
E ontem eu tive a alegria, Jaqueline, que inclusive é um parceiro nosso, eu me dirijo assim, bem pessoal a Jaqueline, que eu conheço a Jaqueline na questão ambiental antes de conhecer o Comitê de Bacia. Tivemos reunião com o Guerra, com o deputado que preside a comissão. Eles ontem rapidamente aprovaram um acordo de cooperação técnica com a Comissão de Meio Ambiente da Alerj. Então, nossas denúncias vão ser demandadas à comissão, e a comissão vai demandar em ofício ou em ações, e a gente vai ter mais esse retorno. Então, está crescendo a questão dos órgãos públicos apoiadores. Isso aí é para dar uma robustez. Se o aplicativo fosse ruim, nenhum desses órgãos federais, público, estadual, eles estariam assimilando ele como uma coisa boa. Inclusive, vocês não estariam parados aqui olhando a gente apresentar. Apesar que tem muito negacionista aí do aplicativo. Pode passar. Por favor, pode passar. Então, essa é a visão dos pescadores com o aplicativo. Isso aí é um mapa gráfico. Mas nós temos uma outra questão uma outra lógica também para esse mapa. Nós temos também um mapa de satélite. Então, do lado direito, eu aperto aquele lado direito, aquele pontinho onde está o número 1, ele é um pontinho que ele me traz a minha localização. O de baixo é quando eu vejo o flagrante, eu já estou me vendo localizado. E o de cima, à esquerda, o número 2, ele é onde que muda a foto. Pode passar. Porque tem muitos pescadores que vê na questão gráfica. Então, quando ele apertou o direito, ele está vendo o pontinho dele, olha lá, ele já está se vendo. Pode passar? Ele está se vendo no mapa. Então, quando ele aperta, se ele quiser utilizar um mapa satélite, que é aquele, eu chamo de aviãozinho, isso que está bem lá na esquerda, ele pode ver tanto a parte gráfica como a parte satélite. Isso foi uma sensibilidade que nós tivemos a partir dessas visitas que durou 2 anos de teste, que as comunidades, alguns se via melhor no mapa de satélite, pelo uso do Google Maps. Isso foi muito interessante. Inclusive, eu posso um aditivo desse aplicativo é que esse aplicativo que foi criado pela rede Alomar, ele permite que a gente navegue até com neblina. Pescadores utilizam ele até para fazer navegação. Isso foi muito legal eu recebi essas notícias. Pessoal agradecendo, porque ele também é um aplicativo que funciona, inclusive, offline, tá, gente? Se não tiver sinal, tanto a denúncia como a navegação, ela continua em offline, até ele chegar a um ponto de sinal, no caso, a denúncia, ela gera e ela vai ser registrada na plataforma. Pode passar. Então, aqui são alguns elementos. Eu vou disponibilizar depois aqui o link do aplicativo e vou disponibilizar também para vocês, quem não está logado, o link para vocês se logar, se registrar. Pode passar? Ali tem os elementos de impacto, mancha órfã, da onde que veio. Nós temos, inclusive, uma parte de relatório. Isso aí é a minha visão, a visão dos moderadores. Hoje, naquela parte ali de colaboradores, já estamos em mais de 70. E na parte de denúncias para a moderação, que a gente acata ela para fazer uma análise, já temos mais de 120. E na parte de denúncias enviadas, como nós estamos falando de sigilo, já tem 27, que já está gerando denúncia registrada e representações, tá? Eu falo representações que está envolvendo órgãos públicos municipal, órgãos públicos estadual, tá? E nós estamos representando também uma instituição também federal. Pode passar. Então, pode passar. Isso aí, que pena que eu não estou conseguindo acessar aqui o computador, eu queria apresentar o aplicativo para vocês, do computador, que eu queria fazer uma simulação. Isso é como que vocês vê o aplicativo. Esse mapinha da esquerda, ele já está bem cheio. Vocês verificam ele nessa visão aí, dos pontinhos. Ele aparece agora a área de proteção ambiental federal, pode ir com a primeira estação ecológica. Ele apresenta, quando você clica naquelas coisinhas mais escuras, pretinho, ele aparece essas manchas. Isso aí foi um flagrante, inclusive foi eu que fiz. Uma mancha, um material sabonetado, desengraxante com mancha de óleo. Pode passar. Mas ele tem mais coisas aí. Pode passar. Então, pode passar. Isso aí é um QR Code que a gente utiliza em algumas oficinas, que o pessoal pergunta, mas como é que me manda o link, eu quero participar. A gente pede que participe da oficina. Então, quem não consegue ter problema de digitação, por conta, inclusive nossos pescadores, alguns são doutores, são mestres, porém eles têm pouca escrita, têm pouco estudo. São mestres no que faz, são doutores no que exercem, mas tem pouca escrita. Então, a gente criou uma maneira também do QR Code. Mas todos utilizam celular.
Essa parte da laranjada ali é uma denúncia, é uma área de fundeio irregular registrada por nós, e ali à direita, e justamente essa área de fundeio está dentro dos perímetros da APA de Guapimirim. Eles se absteram daquela situação do fundeio a partir de uma denúncia da OMAR. A OMAR fez uma denúncia direta e vocês estão me escutando no computador? Alô? Agora sim. Agora a gente está te ouvindo, Alexandre. Vou voltar. Agora eu vou... Não, aí já está terminando, mas pode voltar. Pode voltar. Então, aí nós fizemos aquela denúncia, e aquela... Foi uma denúncia primária de um pescador, tá? Depois a Lomar teve lá com a sua lancha, nós temos 2 lanchas, uma lancha de reserva, uma voadeira e uma pantaneira. Pantaneira que é um barco de pouco calado que a gente entra em área de espelho d'água de 15 centímetros. Aí nós conseguimos que essa balsa fosse recolhida. Pode passar? Então, nossa visão, durante esse período todo, nós temos outra cereja do bolo, né? Durante esse período todo, nós criamos uma comissão de pesca e agricultura do Estado, que está fazendo também, inclusive, mais do que o próprio aplicativo. Essa comissão foi responsável por algumas reuniões no IBAMA, vistorias técnicas na área, inclusive, do Comperd. Ela está sendo responsável por uma audiência pública, vai ser responsável em breve de uma CPI, uma instauração de uma CPI, por conta do crime continuado ali da área do vazamento do Tolueno. Então, a gente, nesse período, fizemos alguns levantamentos. Esse aplicativo, ele tem... Então, essa denúncia ajuda a mapear, e você estará protegendo 8.600 pescadores artesanais na Baía de Guanabara e regiões, 3.400 pescadores artesanais, pescadoras artesanais, 475 diferentes espécies, 117 unidades de conservação. Isso foi um levantamento nosso, tá? Pode passar, não foi copia e cola, não. Isso é uma crítica que eu faço para algumas. Então, eu gostaria agora, antes de terminar, desculpe que eu estou alongando, eu vou tentar abrir aqui, como é que é o aplicativo aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Vou tentar abrir aqui, tá, Thaís? Vamos ver se eu consigo, se eu aprendi. Será que está partilhando? Então, esse aqui é vocês, agora que eu vou passar o link, quando terminar, esse aqui é o aplicativo mais ou menos que vocês viriam. Mas aqui está sem os elementos. Vocês estão conseguindo enxergar a tela? Consigo, sim. Agora eu vou entrar. Unidade de conservação. Olha, isso aqui é como você estiver usando, vocês começarem a usar. Então já vimos algumas. Olha, gente, o aplicativo está em construção. E a tecnologia está pronta, porém está em construção. A gente depende de vocês e dos pescadores, principalmente vocês, que também têm a parte técnica, e o tráfico com a Baía de Guanabara, inclusive, mais tempo do que muitos dos nossos pescadores. Aí entra a denúncia. Essa, se você clicar aqui, inclusive, vou clicar uma aqui, ó. Olha, vou clicar uma denúncia aqui, ó. Terminal Aviário de Gás de Petróleo. A internet aqui não está horrível, gente, me desculpa. Aqui eu já coloquei, inclusive, eu vou botar aqui, ó, terminal aviário, o ponto aqui exato, latitude, quais os impactos que eu detectei, que eu posso fazer um relato também, mas detectei dentro do aplicativo aquecimento da água e despejo de efluente químico. A água estava quente. Pronto. Aí eu quero acrescentar de estrutura. Olha só. Aí eu clico aqui. Que estrutura é essa aqui, ó? Terminal aquaviário da Braskem, Boqueirão. Aí eu clico as comunidades pesqueiras, claro, gente. Está impactando diretamente o quê? Pesqueiros, como esse grupo de pescadores aqui, de Jurubaíba, que aqui é um pesqueiro importantíssimo, uma região, uma ilha paradisíaca, onde que, inclusive, tem um local que se vende peixe, cervejinha. Aqui tem uma comunidade aqui da Praia dos Bancários. Aqui tem outra comunidade, da Praia da Guarda, de pescadores. A gente não só cita a associação, a gente cita os núcleos. A gente faz uma realidade do que é a Baía de Guanabara hoje. Então, em breve, esse mapa aqui foi construído, esse slide aqui, ele foi construído já tem meses. Hoje ele está muito mais cheio. Então, o aplicativo é isso, é mostrar para a gente, para nós, inclusive nós pescadores, que a gente está sendo agredido de uma forma contundente, mas eu falo a gente pela Baía de Guanabara também. Porque, dizendo para vocês, amigas e amigos, nós pescadores vemos o nosso...
Boa tarde a todo mundo aí que está acompanhando. Então, vou fazer um breve histórico aqui sobre a nossa associação, né, que é Piratininga Surf Clube. Nós estamos situados aqui na primeira praia ao norte da Baía de Guanabara, aqui, né, subindo o litoral. E, ao mesmo tempo, nós temos aqui nós somos uma tripa de terra entre o mar e o sistema lagunar, né? Então, em 2020, e nós estamos sofrendo com muitas pressões aqui do mercado imobiliário, pesca irregular, lixo marinho, o nosso calçadão que vira e mexe tá caindo aqui. Então, a gente resolveu se organizar para reivindicar de forma oficial, né, com o CNPJ, né? Então, é isso, né? Nós temos aqui a Associação de Pescadores, muitos pescadores que deixaram de pescar pela condição da lagoa, muita poluição, pressão do mercado imobiliário tentando tirar as casas dele da beira da lagoa. Então, essa foi a nossa maneira de começar a resolver as coisas aqui, né? Tentar, né? Então, em 2020, a gente criou, e, ao mesmo tempo, a gente criou uma escola de surf, né? Que, desde o princípio, a gente colocou muitas bolsas aqui para os filhos dos pescadores, pelas crianças carentes aqui das comunidades aqui do entorno. Então, a gente começou de forma bem amadora, né? E, logo depois, assim, de um ano, a gente participou daquele programa do CEPERJ, onde a gente foi às escolas públicas aqui da região, convidando alunos para terem aula durante a semana, né? Quem estuda de manhã tinha aula de surf à tarde, e quem estuda à tarde tinha aula de manhã, né? Isso deu um boom aqui na escolinha. A gente teve que parar inscrição porque a gente não estava dando conta. Chegamos a ter de 80 a 100 crianças, né, por aula. E, do nada, depois a gente viu as irregularidades desse programa do governo do Estado e simplesmente cortou esse repasse que pagava os instrutores, né? Então, a gente ficou de mão atada. Então, a gente não abandonou esses jovens, né, crianças e jovens, e eles vieram fazer a nossa aula do sábado, né, que nós temos aula sábado. Então, a gente atua muito com isso, né, tentando trazer a educação ambiental, né, despertando para essa questão do lixo, dessa pesca predatória, dos nossos rios aqui, né, que muitos não conhecem, né, eles acham que são valão de esgoto mesmo, né, muitos rios estão enterrados também. Então, a gente está trazendo sempre essa questão da água e aqui do meio ambiente. E é isso. Dentro dos nossos objetivos, a gente está promover a inclusão social e oportunidade frente ao esporte para moradores das comunidades carentes próximas da Piratininga, realizar ações que busquem a preservação de praias, oceanos e sistema lagunar, desenvolver a prática do surf recreacional e competitiva. Então, dentro disso, a gente tem participado de muitas ações, a gente tem organizado e participado de muitas ações de limpeza de praia, temos participado dessa cátedra Unesco de década dos oceanos, que está fazendo o monitoramento do lixo marinho. E agora a gente vai participar desse programa de um edital da FAPERJ, junto com a UF, da Engenharia Ambiental, que é um projeto deles, Ressignifica Lixo, que nós vamos trabalhar no monitoramento dos corpos hídricos contribuintes aqui da nossa lagoa e a de Itaipu, junto com as crianças da rede pública. Isso na questão do microplástico, enfim, isso
vai começar agora, estão liberando as verbas agora, a gente vai começar a se organizar junto dos nossos jovens aqui. E acho que era isso que eu tinha para falar, e muito obrigado. Eu estou aprendendo muito aqui com a nossa coordenadora Jaque Guerreiro. Estou no meu primeiro... Estou agora aqui no clipe, né? Pela primeira vez, né? Dentro do comitê. E era isso. Muito obrigado a todos aí.